Galerinha, tudo bom? Vamos começar aqui mais uma aula, certo? E agora vai ser cálculo renal e vesical. Lembrando que eu pego simplesmente a aula, eu ouço e passo para você de um jeito que eu acho melhor, certo? Não tem livro, não tem artigo, não tem médio curso, é apenas a aula pura e simples, beleza? Então, vamos começar. Em relação à epidemiologia, certo? É basicamente a terceira principal causa urológica mais comum. Ela só perde para a própria infecção do trato urinário e patologias prostáticas, certo? Que a gente já viu, já teve aula disso. Então aqui no slide 4 ele explica basicamente como é que funciona a formação do cálculo. A urina, ela é uma suspensão mista, certo? De várias substâncias e ela está em equilíbrio de solubilidade. Ela tem água, certo? Tem os promotores de cálculo, certo? Que são os sais minerais, cálcio, oxalato, ácido úrico, cistina. Eles promovem o cálcio, são eles que formam realmente o cálculo. E tem aqueles que impedem a formação do cálculo, certo? Que é o citrato, magnésio, zinco e o pirofosfato. Toda essa mistura está, certo? Teoricamente em equilíbrio, beleza? E funciona bonitinho. O cálculo se forma quando tem um desequilíbrio, muito parecido lá com o cálculo de vias biliares. Então, se você diminui a água, vai aumentar a concentração de cálcio dos sais minerais, ou se você mantém a água, mas aumenta a excreção desses sais minerais, você também causa desequilíbrio. No caso de cálcio, pode ser uma diminuição da vitamina D, que causa uma maior reabsorção óssea, e maior absorção óssea gera maior calcemia, certo? Calemia, e aí vai levar a uma excreta maior de cálcio, concentração de cálcio na urina, enfim. Tudo tem um porquê, certo? Tudo tem uma explicação por que isso acontece. Ácido úrico, certo? Comeu muita carne, essas coisas, então tudo tem uma explicação, certo? E tudo vai ser baseado na quebra desse equilíbrio. Por isso que é importante que o paciente tenha uma ingesta, certo, de água adequada ao seu gasto, certo? Muito relacionado com sua ocupação. Se você trabalha no ar-condicionado, não precisa tanta água. Se você trabalha quebrando pedra, precisa mais água. Basicamente isso. Manter o controle hídrico do paciente. Agora, slide 8. Aí vai estudar também algumas consequências, algumas das causas de hipercalúria, ou seja, cálcio demais na urina. Então, basicamente é o seguinte, o cálcio, certo, o paciente tem hipercalciúria quando a urina tem uma concentração maior que 200 mg nas últimas 24 horas. Você urina mais do que 200 mg de cálcio nas 24 horas. E essa hipercalciúria pode ser por três coisas: absortiva, reabsortiva e renal. Absortivo, como já disse, está absorvendo demais. Absorvendo da onde? Do intestino. O intestino inflamado pode propiciar isso. Reabsortivo, você está reabsorvendo muito. Isso é o que? Do osso. Paratormônio, certo? Você tem um hiperparatireoidismo e aí você absorve muito cálcio do osso. Tem muito cálcio circulando no sangue, mais cálcio vai ser eliminado na urina. Enfim, você vai ter uma hipercalciúria. E a hipercalciúria renal, certo? É quando não tem absorção. Não tem a reabsorção no próprio néfron, certo? No próprio túbulo, certo? Do cálcio. E aí esse cálcio vai ficar concentrado na urina, que aí vai propiciar a geração do cálcio, hipercalciúria também. E essa hipercalciúria absortiva pode ser de três tipos. Ou o intestino está absorvendo muito, ou você está ingerindo muito cálcio, ou a vitamina D está tendo uma ação exacerbada no seu corpo, certo? E está absorvendo, e está fazendo absorver muito cálcio. Esses três: intestino, aumento de consumo e vitamina D. Slide 10, certo? Hipercalciúria renal. É basicamente o que o professor falou, certo? Problemas na reabsorção do cálcio no túbulo renal. Pronto. O cálcio está passando, era para ele ser reabsorvido por sangue, não foi reabsorvido, ficou concentrado lá na urina e foi lá para a pelve, começou a passar lá, sedimentar e formar os cálculos. Obviamente, se você não está tendo uma reabsorção de cálcio, você está perdendo cálcio na urina e você vai ter como consequência uma diminuição de cálcio sérico. Então, o seu cálcio, certo, no sangue, sua calemia, certo, vai estar baixo. Hipocalemia. Hipocalcemia. Hipocalemia é do potássio. Hipocalcemia. Bem, a gente vai entrar agora na parte do oxalato. Apenas 20% do oxalato que é ingerido, ele é realmente absorvido pelo intestino. Porque quando ele se funde com o cálcio, ele se torna um material não absorvível. Ele é o constituinte principal na formação dos cálculos renais. A única via de eliminação, certo, do oxalato é por via renal e ele se torna insolúvel em pH urinário de 4,5 a 8. Então lembra, oxalato, certo, ele é insolúvel no pH entre 4,5 e 8. Uma coisa que é importante falar aqui do oxalato é o que?
Como a gente já falou, o oxalato junto com o cálcio, ele é menos absorvível do que o oxalato normal e também o cálcio sozinho. Então, uma coisa importante, se o oxalato ele é o principal constituinte, certo, dos cálculos renais, o paciente ele precisa ter uma dieta normal em cálcio. Por quê? Se você diminuir o cálcio, vai ter mais oxalato livre, e o oxalato livre ele é mais absorvível, vai aumentar mais a excreção de oxalato, piorando o quadro, fazendo com que ele gere novos cálculos no rim dele. Por quê? De novo, porque o oxalato é o principal constituinte dos cálculos renais. Então, o paciente que tem cálculo renal pode ter uma dieta normal em cálcio, certo? Não pode restringir, porque se restringir, piora o quadro. Temos agora também no slide 14, cálculos não calcários, beleza? São aqueles cálculos formados por cistina, beleza? Geralmente quando você pega, você vai suspeitar de cálculos de cistina em pacientes, em crianças e jovens, porque ele está muito relacionado a uma doença autossômica recessiva que tem um problema no manuseio dos aminoácidos, certo? Então é mais comum em crianças e jovens. Um achado que é quase patognomônico para isso é achados de cristais hexagonais no sumário de urina. Então, sumário de urina com cristais hexagonais, criança ou jovem, você suspeita de cistiúria por causa de uma doença autossômica recessiva. Slide 15 agora. Lembrar que esses minerais de fosfato, magnésio e amônia, certo? Eles têm uma tendência maior de se dissolver em urina ácida. Então, a urina básica ele favorece a formação de cálculos de fosfato, magnésio e essas coisas. Slide 16 agora. Já no caso do ácido úrico, certo? Ele é o contrário, certo? Ele precipita mais, ele tem maior tendência de formar cálculo em urina ácida. Então, você tem que alcalinizar a urina. Então, isso é uma coisa importante. Nunca o tratamento vai ser um tratamento único e obrigatório acidificar a urina. O que é que você tem que saber? A composição do cálculo, certo? Se fosse fosfato, amônio, magnésio, essas coisas, você realmente tem que acidificar a urina porque impede a precipitação nesses casos. No entanto, já no caso de ácido úrico, certo? Você não pode fazer isso. Na verdade, você tem que alcalinizar, porque é a urina alcalina que ele é mais dissolvível. Lembrar sempre, estovita é igual a urina ácida como tratamento. Ácido úrico é igual a urina alcalina como tratamento. Obviamente, outro ponto importante aqui, diminuiu a água ou aumentou os sais ou diminuiu os inibidores, certo, da formação dos cálculos, um deles é o citrato, então propicia também a formação do cálcio. Então a diminuição do citrato, certo, hipocitratúria pode também levar à formação de cálculos renais. O quadro clínico, slide 19, basicamente é dor, obstrução, infecção ou nada, certo? Porque a pessoa pode ter um cálculo e não sente nada. Agora vamos caracterizar cada bichinense: dor, obstrução, infecção. A dor é devido à cólica nefrética, certo? É uma dor de moderada a absurda intensidade. Ela tem um caráter ondulante, certo? Não é um caráter em cólica, é caráter ondulante. O paciente está com dor, certo? Uma dor moderada ou muito grande. E aí do nada a dor piora, mas depois volta assim de continuar com dor muito forte, mas uma dor menor. Então ela fica variando entre horrivelmente ruim e moderada. Não tem posição de alívio, certo? O paciente vira, remexe, anda, deita e nada melhora. Localização é mal definida, certo? Assim, tipo, você vê que aqui na parte posterior, mas o paciente não sabe dizer muito bem porque é uma dor visceral. E muitas vezes piora com a ingesta de líquido, certo? Por quê? Porque se aumenta o líquido, vai aumentar a diurese e vai aumentar a pressão no local e vai piorar a dor ainda. Pode apresentar hematura, certo? Se tiver alguma lesão do duto, e também infecção urinária de repetição, pode apresentar também. Agora, com relação a obstrução, slide 21. Existem 3 lugares principais que não está escrito aqui no slide onde o cálculo pode empacar. Na junção pelve-ureteral, na uretra, no cruzamento dos vasos, e o terceiro no osteo-ureteral. Pelve-ureteral, cruzamento dos vasos, osteo-ureteral. Você tem que considerar bastante o ósteo, certo? O osteo-ureteral. Por quê? Porque ele é o local que tem um menor valor, menor diâmetro. O diâmetro dele é por volta de 5 milímetros. Então, dependendo do cálculo, certo, você já consegue ver se você vai conseguir remover ele pelo osteo-ureteral ou não. Se tiver um cálculo de 7 milímetros, 7 ou 8 milímetros, você já meio que desiste porque não vai passar de um espaço de 5 milímetros.
Mas já um cálculo de 1 milímetro, 1,5, você já consegue fazer isso. Com relação às infecções, pode ser infecções de repetição, certo? Bem característica de infecção urinária, ou pode evoluir até para uma pielonefrite e, consequentemente, também uma sepse. Agora vamos para exames de imagem, beleza? Radiologia, certo? Você tirar um raio-x, certo? Uma radiografia. Isso é importante, isso é bom? Esse só é útil, certo? Nos cálculos que são radiopacos. E quais são eles? Bem, a maioria dos cálculos, 90% dos cálculos. Só o cálculo de ácido úrico é que ele não é radiopaco. Então, a maioria dos cálculos, você acidifica a urina, você trata. No caso de ácido úrico, você tem que alcalinizar. A maioria dos cálculos são radiopacos. No caso do ácido úrico, ele é transparente, certo? No entanto, o raio-x tem uma desvantagem, certo? Você identifica lá, certo? Uma calcificação, certo? Você identifica uma calcificação, não um cálculo, propriamente dito. E você não sabe se ele está dentro do uretra, está fora, se é uma calcificação dos vasos, se é um fecalito do intestino que aparece na radiografia. Então você não consegue identificar onde ele está, se está realmente dentro do ureter ou não. E aí, se você não consegue ver, você vai partir para qual exame? Você vai para uma ultrassonografia, certo? Ele é bom para ver cálculos radiotransparentes, certo? E também os radiopacos, certo? É bom para ver cálculo no geral. Você vai identificar a sombra acústica, certo? Dos cálculos. E ele é ótimo para você ver hidronefrose e parênquima renal. No entanto, ele tem uma limitação importante. Você não consegue ver função renal. Então, pelo ultrassom, você não consegue saber se você pode esperar para iniciar o tratamento ou você tem que ter um tratamento emergencial porque o rim já está perdendo função, já está perdendo sua função. Ponto. Então, repetindo, ultrassonografia é bom para ver todo tipo de cálculo. Você identifica a sombra acústica e você consegue ver como é que está o parênquima e se tem hidronefrose. Limitação, você não consegue ver a função renal e aí você não consegue definir se a terapêutica vai ser de urgência ou pode ser do tipo observacional ou adiada, postergada. Bem, slide aqui 28, certo? Ele falou que isso aqui, ele perguntou se é um navio ou é um rio. Você respondeu navio, enfim. Outro limite da ultrassonografia é que ele vê cálculo no rim, na pelve ou no ósseo vesical, certo? Ele não vê cálculo no trajeto do uretra, certo? Ele não consegue ver. Ainda aqui do tema de ultrassom, o professor falou uma coisa. Existe muitas vezes que a pessoa faz ultrassom e aparece o seguinte laudo: hidronefrose com cálculo em cálice inferior. E a pessoa já associa que a hidronefrose é por causa do cálculo, mas na verdade não. Porque um cálculo em cálice inferior não daria para gerar uma hidronefrose generalizada, certo? Então tem alguma coisa na pelve renal que está gerando essa hidronefrose e o cálculo foi diagnosticado pelo ultrassom por causa que estava lá. Era um cálculo assintomático, certo? Então você tem que descobrir da onde está vindo essa hidronefrose. E por que você tem que investigar, certo? Porque o ultrassom ele não vai conseguir ver se o que está obstruindo o uretré é um cálculo realmente, certo? Porque o ultrassom não vê o uretré, cálculo no uretré. Ou se for pessoas mais velhas, certo? Você pode ser um tumor também. Então você tem que sempre avaliar isso, o que é que está causando essa hidronefrose. Slide 30, urografia excretora. Basicamente você joga o contraste, certo, na veia, e aí você espera um tempo, esse contraste vai passar pelo rim, vai ser excretado e vai começar a se tornar radiopaco. E você tira radiografias seriadas, certo, do abdômen. 1, 2, 3 horas, 4 horas, enfim. E aí você vai sempre comparar um rim com o outro, certo? Se o rim está ficando corado, se o rim está ficando contrastado, se os dois uretas estão ficando contrastados, e se os dois uretas estão chegando até a bexiga, certo? Contrastado, e a bexiga está se enchendo de contraste. Então, é basicamente isso a urografia excretora. Você consegue ver, comparar um com o outro e ver o nível. O exame padrão ouro agora, certo? Para diagnosticar cálculo, certo? Nos ureteres, é a tomografia. Sempre que você vai analisar rim, os ureteres, você vai analisar a bexiga, você tem que sempre comparar um com o outro, um lado com o outro. Na tomografia também é a mesma coisa. No caso da tomografia, você necessita de contraste também. E você tem que fazer encortes finos, certo? Porque se você fizer encortes muito largos, você pode, entre um corte e outro, ficar o cálculo e você não identificar. Então, padrão ouro, se perguntar, tomografia computadorizada. Agora, a ressonância magnética. Na ressonância, você não consegue ter tanta informação a mais do que você teria com tomografia. Então, por isso que ela não é tão usada com relação a cálculo renal.
E a ressonância você vai usar basicamente em duas opções. Se o paciente tiver alergia ao contraste, certo? Porque na ressonância você não usa contraste iodado. E em gestante porque para não submeter o feto à radiação da tomografia. Com relação ao tratamento, certo? O tratamento pode ser do tipo observador, esperar o paciente eliminar o cálculo. Só que você precisa ter obedecer a 3 situações para que você faça isso. A dor que o paciente está sentindo é controlada, certo? Não é aquela dor lacinante que deixa o paciente doido. Não teve infecção e a função renal do rim está preservada. Antigamente, para cálculo no ureter distal, o que é que se fazia? Podia fazer cirurgia convencional, litotripsia ou ureterorenoscopia. Enfim, do slide 41 aqui, certo? No slide 41 você pega bonitinho, basicamente é o que fazia isso. Você botava um cateter duplo J, bonitinho para drenar, ia fazer uma litotripsia ou cirurgia convencional ou ureterorenoscopia. E agora o que é que se usa? É basicamente a junção de tudo isso, certo? É a ureterorenolitotripsia. E agora como é feito? Você tem 3 coisas para quebrar o cálculo. O ureterorenoscopia. Você pode ser barístico, ou seja, pressão, pode ser por ultrassom, pode ser por laser. Agora, o instrumento que usa ele é mais flexível, certo? Então você não pode usar tanto barístico, você usa mais o laser. Bem, galerinha, tá aqui eu tomando banho de outra roupa, em outra hora, certo? Porque eu tive que parar lá a gravação e começar de novo. Mas, enfim, vamos dar continuidade. Bem, só para dar aquela voltada, certo? Então você pode ser o barítono, certo? Que aperta, que eu falei que como ele é mais flexível, não foi? No vídeo passado. No take passado, né? Ele é mais flexível, então você não usa tanto barítono, você usa mais o de ultrassom, certo? Para quebrar o cálculo, ou você usa também laser. Está sendo muito usado o laser, por quê? Porque o laser destrói qualquer cálculo, certo? Não importa a composição do cálculo, o laser consegue destruir. Complicações, beleza? Complicações da ureterorenolitotripsia endoscópica. Tem no nome cheio. É principalmente perfuração. Se você está botando lá o cateter pelo ureter, ele vai e perfura. Principalmente se tem processo inflamatório. Teve processo inflamatório, você não faz isso, certo? É muito ruim você fazer isso. Então, processo inflamatório, não faz. Slide 48, cirurgia convencional. Basicamente, porque o professor falou que não é mais tanto usado agora, você só é usado em serviço público de saúde que você não tem acesso a um endoscópio. Esse que a gente acabou de falar foi cálculo certo distal. Esse agora, slide 49, é cálculo uretero médio, certo? O cálculo uretero médio você ainda consegue alcançar com o endoscópio, então você faz uma ureterolitotropsia endoscópica. Então você ainda faz o mesmo procedimento do outro, só que tem que subir mais um pouquinho. Em relação ao cálculo proximal, pelo que eu entendi aqui da aula, foi assim. Ele está lá proximal, como agora você tem o semi-rígido, né? O flexível, na verdade, o endoscópio flexível, você consegue botar e empurrar o cálculo para dentro da pelve renal. Basicamente isso. Bom, agora vai começar quando o cálculo está no rim, beleza? É aquela coisa. Tem 10 milímetros, que é a mesma coisa que 1 centímetro, né? Então, 1 centímetro entre 1 e 2 centímetros, maior que 2 centímetros. Menor que 1, entre 1 e 2, maior que 2, beleza? Basicamente assim, menor que 1, você usa o leco, que é o quê? É o litotripsia extracorpórea. Primeira opção, menor que 1 centímetro, leco. Litotripsia extracorpórea. Entre 1 e 2, você também vai escolher o leco, no entanto você pode usar também a litotripsia flexível. E se for maior que 2 centímetros, a primeira escolha sua é a nefrolitotripsia percutânea. Cada um desses vai explicar bonitinho, mas só precisa lembrar isso. Menor que 1, leco. Entre 1 e 2, leco, mas também já pode fazer flex. E maior que 2, NLP. Nefrolitotripsia percutânea. Bem, agora vamos entender cada um desses, certo? No slide 53 a gente tem aqui o leco, litotripsia extracorpórea. Que é basicamente o que? Você pega o paciente deitando na maca, você bota esse eletrodo, certo? Ele fica com tipo as costas encostadas no bolsão d'água, que é essa imagem aqui azulzinha, certo? E começa a ter umas ondas para destruir o cálculo. Tem duas coisas que impedem a eficiência desse método. É em pacientes obesos, porque aumenta a distância entre o cálculo e o eletrodo, certo? Que tem que ser de no máximo 10 centímetros. E outra coisa é a dureza do cálculo. Essa dureza você pode saber na tomografia.
Dureza na tomografia é medido em UH, certo? Unidades de não sei o que, UH. Se o cálculo tiver com mais de 900 UH, certo? Isso é lá, 900 UH, ele não é tão indicado essa técnica porque ele não consegue destruir o cálculo. Basicamente isso. Outra observação importante, com relação ao leco. Se você tiver um cálculo maior que 1,5 cm, porque lembra, né, que entre 1 e 2 centímetros você pode usar, o primeiro escolher o leco ainda. Então, cálculos maior que 1 centímetro, você tem que usar o cálculo, vai ter que usar sono duplo J, certo? E também cálculos que já causaram obstrução. Cálculos com obstrução ou maiores que 1,5 cm, você tem que usar catéter duplo J. Por quê? Porque pode ser que quando você quebre o cálculo, esse fragmente e venha a entupir, certo? E aí se entupir, piora muito o quadro, porque vai ter hidronefrose. Então você tem que sempre prevenir isso botando um catéter duplo J. Lembrou que o catéter duplo J maior que 1,5 cm e com cálculo obstrutivo. Catéter duplo J. Outra observação interessante, quando tem cálculo no cálice inferior, é muito complicado você usar o leco. Por quê? Porque você vai quebrar o cálculo, beleza? Tá lá no cálice inferior. Só que quando você quebra, ele não sai de lá. Porque vem aqui no slide 57, vai no slide 57 para você ver. Você viu onde é o cálice inferior? Viu como ele é assim? Vem a pelve e puff, cai. Então, para ele subir aquela montanhazinha e cair na pelve para ir para o ureter é muito complicado, entendeu? Então, muitas vezes você não usa essa técnica porque você vai quebrar os cálculos, o cálculo vai continuar lá e vai só aumentar a chance de ter novos cálculos. Então, você tem que usar outra técnica. Então, o leco, quais são as coisas? Extracorpóreo, o paciente deita, bota aquela bolsa de água para quebrar o cálculo. Contratempos, pacientes muito obesos porque aumenta a distância, certo? Que tem que ser no máximo 10 centímetros. E quando o cálculo ele é muito duro, tem uma densidade maior que 900 UH que você vê na tomografia. Lembrar sempre do catéter duplo J, nos casos em que o cálculo é maior que 1 centímetro ou obstrutivo. Ele só passou por cima, certo? Aqui é o slide 58, você pode ver a litotripsia flexível. Você usa laser, certo? Você consegue chegar lá nos cálices, no primeiro, no segundo, no terceiro, enfim, você consegue lá e você usa laser para destruir os cálculos. É bem tranquilo, bem de boa. Agora, certo? Agora vamos lá. Cálculos maiores que 2 centímetros, beleza? A gente viu naquela tabelinha, né? Menor que 1, entre 1 e 2, maior que 2. No maior que 2 a gente vai usar a litotripsia percutânea, beleza? E como é ela? Vamos explicar agora. Quais são as vantagens e desvantagens dessa percutânea? Vai para o slide 60. No slide 60 você pode ver o quê? Que tem um tora desse tamanho aqui atravessando o rim, certo? Também que aqui as proporções não é tão grande, mas enfim. Qual é a vantagem? É que você consegue, aos poucos, você vai botando no primeiro, alargando, no segundo e lá vai alargando aos poucos. Você consegue passar um endoscópio lá dentro que tem um calibre maior. Então você consegue destruir, certo? Em pedaços menores e recolher mais rápido, cálculos maiores, certo? Diferente do flexível, que vai pelo ureter por dentro, certo? Até chegar no rim. Lá ele só consegue levar cálculos que sejam do tamanho, um pouco menor obviamente, do ureter, certo? Não consegue ser maior do que isso, porque então por isso tem que destruir devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e pegando só os pedacinhos e puxando, porque senão não passa. Basicamente isso, não passa. Só que a mesma coisa que é vantagem também é desvantagem. Por quê? Porque no flexível é quase que semi-invasivo. Você entra, tem invasão, mas não tem destruição de parênquima, você vai tudo pelo tubo. Nesse aqui você atravessa o parênquima, toda a pele, parênquima, para chegar lá na pelve renal e começar a aspirar o cálculo. Aí já é outros 500, entendeu? Slide 61, cirurgia convencional, que como a outra também é de exceção, beleza? Eu não sei em qual slide ele está agora, certo? Mas o que foi que ele falou? Ele falou uma coisa importante. Se você achar, certo? Você faz uma tomografia, que é o padrão ouro, e você acha dois cálculos. Um está dentro da pelve, um está dentro do ureter e o outro está dentro da pelve renal. Qual você trata primeiro? Você sempre vai tratar aquele que está no ureter. Por quê? Porque ele está obstruindo, ele tem uma chance maior de, se não está obstruindo, tem uma chance maior de obstruir, certo? E gerar hidronefrose. No outro, certo? Que está lá boiando, nadando dentro da pelve, certo? Ele está de boa, está tranquilo, certo? Pode causar obstrução? Pode, certo? Mas não é emergencial. O que já está entupindo é o pior, certo? Porque tanto é ele que está gerando dor para o paciente, como também é ele que está gerando hidronefrose e posteriormente é ele que vai gerar diminuição da função renal. Basicamente isso. Agora vamos para o slide 67, certo? Tratamento clínico do cálculo, beleza? Então, aguda você vai tratar, se está agudo, o paciente está morrendo de dor. Então você vai botar o quê? Um analgésico.
E aí você vai dar o analgésico de acordo com o gradiente de dor. Tá muita dor, sei lá, dá morfina, dá alguma coisa, um opioide, beleza? Se não tá tanto, você vai dar um mais leve, um mais brando, entendeu? Então faz de acordo com a dor do paciente. Obviamente, se você começar um terapêutico, um analgésico, um tratamento analgésico para dor, e esse não melhora, você não vai esperar chegar o outro momento para dar de novo o medicamento e deixar o paciente com dor esse tempo todinho, tipo de pirona de 6 em 6 horas, entendeu? Você não vai esperar 6 horas para botar de novo, você vai tratar a dor dele. Aí você vai hidratar, você vai fazer a alcalinização da urina, e tem essa aqui outras medicações que o cara dá uma lida, mas não sei se realmente ele usa isso. Não. Existe outra coisa chamada terapia de expulsão, que basicamente você vai fazer o quê? Pacientes que estão com função renal e ausência, função renal ok, e ausência de sepsia, isso é importante. Você vai controlar a dor e tacar o tansulosina, beleza? Por quê? Ele é um álcool bloqueador, ele vai causar uma dilatação do ureter, certo? Do ósseo vesical, para que aquele cálculo ele consiga ser expulso. Obviamente tem um tamanho máximo para isso acontecer. Cálculos até meio centímetro você pode usar isso. Mas você vai controlar a dor, ele tem que estar sem sepsis, porque isso é perigo, e ele tem que estar com função renal ok para você fazer isso. Porque aquela coisa, você pode simplesmente esperar ele expulsar normal. Você tirou o paciente da crise, certo? Você vai investigar o que foi que levou ele a ter isso, certo? Para você evitar que ele tenha outros cálculos. Então você vai fazer um exame de sangue e vai fazer um exame da urina, certo? De urina. Se no sangue você identificar muito cálcio, você pode usar o quê? Fazer com que restrinja a alimentação de cálcio. Como você pode também fazer diurético tiazídico, porque o diurético tiazídico ele absorve mais cálcio. No caso de ácido úrico, você pode fazer os tratamentos, certo? Para ácido úrico. Você tem que ver também os bloqueadores, certo? Se eles não estão baixos, porque se estiverem baixos você faz uma reposição para ficar equilibrado também. E um que serve para todos, independente de qual que seja, é hidratação, certo? Você hidratar o paciente, você sempre dá água para ele, ao ponto da urina ficar clara, certo? Um amarelo claro. No caso de cálculo vesical, só tem dois slides aqui, é bem ligeirinho, com relação ao cálculo que chegou na bexiga, certo? Se for pequeno, ele vai ser eliminado. Se ele for um pouquinho maior, você pode fazer o leco. E acabou!